Uma das faculdades mais desejadas por quem quer fazer medicina. E, lógico, vem acompanhada de um dos vestibulares mais concorridos do interior de São Paulo. Estou falando da FMJ, Faculdade de Medicina de Jundiaí. Hoje, nós vamos fazer uma análise da prova, uma análise geral da prova de 2022. E nesse vídeo eu vou resolver a primeira questão, tá bom? As outras questões, as demais questões vão vir em outros vídeos isolados. Olha que bonitinho. Não sei se você sabia, isso é importante. O vestibular da Faculdade de Medicina de Jundiaí é feito pela Fundação VUNESP. A VUNESP faz várias provas, nós vamos falar de várias universidades que utilizam a VUNESP como elaboradora das questões. E a VUNESP segue uma linha muito parecida em todas as provas. Quando eu digo uma linha muito parecida em todas as provas, eu estou dizendo, claro, da prova de física. Tá? As provas de física têm um percentual muito idêntico assim na parte de mecânica, eletricidade, termologia. Então hoje a gente vai fazer, por isso que é importante fazer análise de provas, tá? Hoje a gente vai falar sobre a prova de 2022. Essa é a prova de múltipla escolha, né? Então vamos falar agora da prova de múltipla escolha de 2022. Você pode perceber aqui que interessante, ó, de todo o conteúdo de física, a gente tem 4 questões de mecânica, 2 questões de termologia, uma de ondulatória, uma de magnetismo, uma de eletricidade e uma de ótica. Segue uma linha quase idêntica, tá? A parte de mecânica tem uma questão de cinemática, nem vou colocar aqui, vai anotando aí, melhor, mais fácil. Uma questão de cinemática, uma questão de trabalho e energia, uma questão de hidrostática e uma questão de estática. Olha que legal, né? Então você tem 2 questões que envolvem corpos parados e 2 questões que envolvem corpos em movimento. Na termologia, bom, gases e calorimetria. Clássico, bem clássico mesmo. Gases sempre aparecem nas provas de vestibular, né? Se não aparece na física, aparece na química. Ou pode até aparecer nas 2 provas. Magnetismo e eletricidade. A questão de magnetismo é bem interessante. Envolve ímãs e indução eletromagnética. Envolve um conceito específico do magnetismo. Acho que vale a pena você dar uma revisada nessas partes, esses conceitos específicos, antes de fazer a prova. Que é conceito específico, professor? Dentro de eletricidade, algumas coisas, né, alguns assuntos, eles não aparecem tanto em todos os vestibulares, mas são assuntos tão simples, tão tranquilos de você relembrar, que se aparecer, as questões geralmente são simples também. Então, gerador e receptor, capacitores, indução eletromagnética, esses são assuntos bem interessantes. Lei de Kirchhoff, tá? Assuntos interessantes de você dar uma revisada antes de fazer a prova, pouco tempo antes, tá? Um dia antes. Ótica. Ótica, a gente tem refração, também clássico, tá? Refração sempre aparece. Se aparecer 2 questões, uma é refração, outra pode ser reflexão ou câmara escura, enfim, mas sempre refração aparece. Na eletricidade, eletrodinâmica, sem grandes segredos. A ondulatória eu deixei por último porque aqui tá, eu acho, a questão mais bonita da prova. Uma questão que fala sobre a orelha. A orelha se assemelha a um tubo sonoro fechado. A orelha tem uma equação ali, você tem uma onda estacionária que tem ali dentro, e tem uma equação específica para ela, que é o NV sobre 4L. Tá? Então, acho que é legal você dar uma olhada nisso. Vamos fazer a primeira questão da prova. Depois, se você tiver alguma dúvida, coloque seu comentário aqui, que eu te respondo, tá? E, claro, tem análise de outras provas aqui no canal. Busque aí, você vai entender como que a física aparece nas provas de vestibular. Como eu prometi, agora a gente vai fazer a primeira questão da prova, questão número 1. Aqui, na questão número 1, a gente tem um gráfico, tá vendo? Ó, da velocidade em função do tempo. Esse é um gráfico clássico das questões de cinemática. Por quê, professor? Porque ela mostra como a velocidade pode variar ou não, né, no decorrer do tempo.
A taxa de variação temporal de velocidade é o que a gente conhece como aceleração. Lembra que a taxa de variação temporal da posição é o que a gente conhece como velocidade. Aqui a gente tem um gráfico de velocidade por tempo. Esse gráfico, ele me mostra, acho que é legal você saber, de quem está fazendo a prova, né? Acho que não custa nada você lembrar do EVA. EVA, então, é espaço, velocidade e aceleração. Se você já tem um bom conhecimento de cálculo, então isso aqui é muito tranquilo, tá? Se você tem um gráfico do espaço, da posição, e quer achar a velocidade, você faz a derivada, tá? Para quem não sabe cálculo, é a tangente do ângulo, ó. Então, nesse caso aqui, nós temos um ângulo, tá vendo, ó, no gráfico. Então, a tangente desse ângulo vai me dar a velocidade. Não nesse caso, né? Só se o gráfico fosse do espaço. Aqui, por exemplo, ó, o gráfico é da velocidade. Então, se eu quiser aceleração, eu vou calcular a tangente do ângulo. Professor, aqui a gente tem um ângulo, certo? Temos. Aqui a gente não tem. Verdade, então, porque aqui não tem aceleração, tá? No contrário, então vamos lá, ó. Se eu tenho um gráfico de velocidade, que era o espaço, ou um gráfico de aceleração e que era a velocidade, ou a variação de velocidade, então a gente vai para quem tem um conhecimento bom de cálculo, integra, né? Então você faz a integral. Ah, Virgílio, eu não sei cálculo. Então você faz a área, você calcula aí então a área do gráfico. Lembra disso? Então, EVA para a esquerda, área, para a direita, tangente. Então, vamos comigo, ó. Anota aí. EVA para a direita, tangente, para a esquerda, área. Espaço, velocidade, aceleração. Aqui a gente tem, então, um movimento uniformemente variado, tá? É uniformemente variado porque a velocidade varia de forma uniforme. Nesse caso, a velocidade está aumentando no decorrer do tempo, então a gente tem, aumentando em módulo, tem um movimento uniformemente variado acelerado. Aqui não é repouso, tá? Aqui é movimento uniforme, ele mantém a velocidade em 50 metros por segundo. E de 8 em diante, parece que ele está pisando no desacelerador, pisando no freio. Então, ele está diminuindo a velocidade, desacelerando. Então, diz aqui, vamos lá. A velocidade de um automóvel nos primeiros instantes após a largada de uma corrida está representada no gráfico, tá aqui. A distância percorrida, olha que interessante, ó. A distância percorrida pelo móvel, a distância, pessoas, é o espaço. Tá vendo? É a posição, é o tal do delta S. Tá? Eu quero saber a distância percorrida pelo automóvel até atingir a velocidade máxima. Quando é que ele atinge a velocidade máxima? Se você olhar aqui, ó, ele atinge a velocidade máxima aqui em 6 segundos. Vendo? Então, o que ele quer aqui é essa área. Olha que interessante. Ele quer aqui, então, a integral, ou a área. Então, vamos lá. Vamos brincar aqui. Este, então, vai ser o meu ΔS. Se a prova é dissertativa, toma bastante cuidado com uma coisa, tá? Você vai colocar aqui, ó, ΔS, então, ou a distância percorrida, pode ser D. Você não pode colocar igual direto aqui a área. Ok? Então, você tem que lembrar que isso aqui tem que vir com um Nzinho. Ó. Se a prova for dissertativa, isso aqui pode pegar na hora da correção. Então, o que significa esse N igual? Esse N igual significa numericamente igual à área. Ô, Virgílio, que bacana. Então tá. Então, o ΔS ou o D vai ser a área deste triângulo aqui, que é base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo é 6. A altura, 50.
dividido por 2. Numa prova dessa, você não vai ficar pensando muito, né? Já vai direto aqui e tal. 6 vezes 50, a gente tem 300, 300 sobre 2. Então, a distância percorrida até ele atingir 50 metros por segundo, 50 metros por segundo são 180 quilômetros por hora, caso você esteja se perguntando, né? Então tá aqui, ó, 150 metros, essa é a distância, letra D. Marcado aí bonitinho. Difícil a questão? Acho que não, né? Ela é simples, é uma questão básica aí de conhecimento básico da cinemática. Você usou esse conceito para chegar em todas as equações de variação de espaço a partir do gráfico da velocidade, tá? Então as equações, por exemplo, que a gente conhece lá como função horária do espaço no move, função equação de Torricelli, todas essas equações vieram daqui. Muita coisa na física é a área do gráfico. Então, trabalho é a área de força de deslocamento, impulso é a área de força tempo, carga é a área de corrente tempo. Enfim, tem bastante coisa, tá? Guarda isso na sua cabeça. Belezura? Bom, é isso aí. Essa foi a nossa questãozinha de hoje e a análise da prova. Logo, eu volto com mais questões. Um beijo, até uma próxima. Tchau, tchau.